Olá, eu sou a psicóloga Marilane Moraes e no bate-papo de hoje nós iremos conversar sobre pessoas que têm dificuldades de aceitar opiniões contrárias. Se você se identifica com esse vídeo, conhece alguém, curte, comenta, compartilha com essa pessoa, porque hoje ele é especialmente para você. Vamos juntos! Se a gente está falando sobre opiniões contrárias, é importante a gente entender que o outro nem sempre vai ter a mesma opinião que a nossa e está tudo bem com relação a isso. A gente não precisa criar um mal-estar pelo outro ter uma visão diferente, ter uma estrutura diferente da nossa, um pensamento. Acontece, somos pessoas com realidades, criação, cultura, religiões, enfim, pensamentos diferentes da gente e nem sempre a ideia vai casar, vai haver um entendimento ali. E aí a gente não precisa criar um mal-estar, a gente não precisa viver numa situação onde a gente tem que provar, a gente tem que mostrar que só a nossa opinião é certa, só a nossa opinião é válida. Precisamos ter uma maturidade, de um entendimento, de perceber que o outro acredita em uma ideia não muito parecida talvez quanto a sua e tá tudo bem com isso. A gente consegue sim manter boas relações com pessoas que têm uma ideia diferente da nossa, ou tá, se você não conseguir manter uma boa relação com essa pessoa, simplesmente a gente se afasta. A gente não precisa viver numa inimizade, a gente não precisa viver provando nada para ninguém. Apenas conseguindo expressar de forma tranquila o porquê você acredita em determinada questão, se o outro vai entender ou não, já parte do outro, a gente não precisa forçar nada. Nenhuma relação que é forçada, ela é bem sucedida, ok? E aí, a partir do momento em que a gente entende que o outro não tem a mesma opinião que a nossa, a gente pode fazer uma reflexão do porquê, entender o motivo dele não ter uma opinião parecida com a nossa. E aí pode estar relacionado com diversos fatores, cultural, religioso, social. Então ele pode ter vindo de uma realidade totalmente diferente da sua, ter tido uma formação, uma educação totalmente da sua, e aí a gente precisa olhar esse contexto mais amplo. O que é comum para você dentro do seu histórico familiar, para outra pessoa pode ser totalmente diferente. Então não tem como a gente julgar, condenar, apontar o dedo, querer convencer o outro de que a sua opinião é a única correta, é a certa, o dono da verdade. Não existe isso. Então, a gente precisa ter sim essa maturidade de entender o contexto do outro e aceitar bem isso. Ou a gente simplesmente se afasta, ouviu aquela opinião, não te agradou tanto, então tá bom. A gente se afasta, foi bom, outro dia a gente conversa, outro dia a gente se vê, ou talvez a gente nunca mais se veja e não tem problema nenhum com relação a isso. O importante é a gente priorizar sempre a nossa saúde emocional e fazer sempre uma reflexão sobre o porquê às vezes pessoas têm opiniões diferentes da nossa, sem levar com que isso nos cause, nos traga prejuízos. Em um terceiro contexto também é importante a gente entender que nem sempre a gente está certo. Então, pode acontecer de uma determinada conversa, uma determinada situação, você perceber que aquela construção de ideia que você tinha, ela não é mais uma verdade absoluta. Talvez foi em algum tempo atrás, mas hoje você consegue perceber que aquilo que foi questionado, aquilo que foi colocado, né, em questão ali, não tem mais o mesmo significado, não tem mais a mesma visão, a mesma estrutura. E aí a gente precisa ser humilde de entender que a opinião que você tinha formada sobre aquilo hoje não é mais tão certa assim. Então não há problema nenhum em a gente buscar novos significados, um novo olhar, uma nova construção sobre a visão de algo. O importante é que a gente busque sempre esse crescimento,
Busque sempre se informar de informações, notícias o mais adequadas possíveis e nem sempre a gente ficar ali insistindo em coisas que às vezes não são saudáveis, coisas que são erradas, até mesmo por orgulho em se redimir que talvez aquela ideia hoje não é tão válida, tão saudável, produtiva assim. Então, às vezes, reconhecer que nem sempre você está certo é algo que vale muito para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento pessoal. Então, fique com as dicas de hoje, pense, reflita que tipo de pessoa você é, se você consegue aí lidar bem, tem dificuldades com a opinião do outro, pois é muito importante a gente refletir sobre tudo isso, como isso influencia nas nossas relações, o que a gente cultiva, o que a gente acaba deixando para trás. Esse foi o nosso encontro de hoje e até o próximo.